Oi, 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 sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu voltei com as retrospectivas. Vamos lá, por que eu parei? Porque só faltam duas, né? A do período passado e a desse período, que eu ainda tô cursando. Então eu dei uma pausa aí, dei uma espaçada e agora teremos a retrospectiva do período passado. 10º período, o tão sonhado 10º período. Bom, cheguei no 10º período e vi que eu precisava fazer o 11º. Vamos lá, deixa eu explicar pra vocês. Não foi no 10º período que isso aconteceu, mas beleza. Pra quem sabe, né, eu primeiro entrei em produção, depois eu mudei pra química, porque na época não tinha vaga em química. Então, deu essa atrasada, o que, né, ocasionou em mais 6 meses de faculdade. Então, já no 9º período, né, que é a última retrospectiva que a gente tem, eu acabei vendo que eu não ia conseguir me formar em 5 anos. Desde então, eu vinha pegando o máximo de matérias que desse para sobrar o máximo de matérias pro fim. Então, a partir ali do 7º, 8º, eu vi já que eu não ia formar em 5 anos. Então, eu comecei pegando o máximo de matérias que desse. E aí, foi isso. Por isso, teremos a retrospectiva número sei lá qual. 11ª. Lembrei. Porque foram 11 períodos. E na engenharia a gente tem disso, é comum. É difícil as pessoas formarem em 5 anos. Não só porque é uma faculdade puxada, mas porque a vida tem intercorrências. Às vezes a pessoa acaba abandonando uma matéria ou até reprovando mesmo e tá tudo certo. Então bora lá, vamos falar um pouco sobre o 10º período. Para começar, nesse período eu usei meu caderno inteligente. Então, eu acabei guardando as folhas assim depois, tá vendo? Com clips. E era algo que eu sempre falei, não vou fazer isso, porque eu gosto de ter o caderno físico. Vocês já viram que em todas as retrospectivas eu tenho um caderno físico, ou fichário, que fosse. E nessa eu não tenho, né? Porque eu tô usando o caderno inteligente esse semestre de novo. Mas, gente, é porque foi muito caro, então assim, vou usar. Inclusive, já tá até meio sujo, tá? Não recomendo comprar branco. E aí eu acabei, né, deixando assim as matérias. Por fim, né, eu deixei em coisa assim separada e guardei numa pasta. Esse foi o melhor método de organizar pra mim. O caderno inteligente também tem pasta, mas também é caro. Então, foi assim que eu resolvi guardar o meu material. Bom, vamos às matérias, né? Quais foram as matérias feitas nesse semestre? Biotecnologia aplicada, engenharia bioquímica. Essas matérias eu teria que ter feito primeiro biotec e depois engenharia bioquímica, mas, como eu já falei, fiz tudo fora de ordem. E aí, né, fiz as duas juntas, mas não tem problema, dá super pra acompanhar. Fiz também reatores químicos e, gente, que matéria, o cão essa matéria. Eu tive muita dificuldade porque o professor também não era dos melhores e EAD, enfim, foi muito difícil. Acabou também que nesse semestre foi o semestre que eu fiz o estágio, né? Eu já contei pra vocês aí em algum momento. Eu fiz um estágio, então eu comecei o semestre bem tranquila e eu sabia que a matéria que ia pegar era reatores. Porque de resto, né, além de engenharia bioquímica, biotec e reatores, eu fiz sistemas térmicos. E sistemas térmicos era um professor muito bom. Então, eu sabia que eu ia, né, pelo professor, pela didática e tal, eu sabia que eu ia aprender bem, que era só questão de treinar. Então, por esse motivo, né, eu sabia que reatores, já conhecendo o professor e tal, que não ia ser das melhores, e não foi, eu passei na média. E as outras matérias eu tirei tudo 9, 10, 9, 10, enfim. Acho que sistemas térmicos eu gabaritei as 2 provas, se eu não me engano. Uma das provas eu sei que eu gabaritei, a segunda eu não me recordo. Então foi assim, bem tranquilo o semestre, só que eu tava numa rotina punk, que eu acordava, né, 6 e pouco, 7 horas. Às 8 eu saía pra ir pro trabalho. Eu entrava no trabalho às 9, em outra cidade, então eu tinha que dirigir 1 hora pra chegar no trabalho, passar por barreira sanitária. Enfim, chegava no trabalho às 9, às vezes eu chegava atrasada por conta da barreira. E saía do trabalho às 4, dirigia mais 1 hora, chegava em casa às 5, 6h20 eu entrava na aula e ficava na aula até às 10.
Então, assim, eu tinha de 5 às 6h20 livre pra estudar, pra viver, pra lanchar, pra tomar banho. Então, assim, era muito pouco tempo pra fazer muita coisa. Hora ou outra, durante uma aula, eu tinha que fazer exercício das outras, enfim. Não recomendo, mas é isso. E aí foi um pouco punk, né? Porque eu fiquei 3 meses fazendo estágio, então eu peguei a metade do semestre. Então, assim, eu acho que eu tava na 3ª ou 4ª semana de aula e eu peguei a metade, enfim. Foi meio confuso, mas eu saí do estágio, né? No caso, saí não, né? Acabou meu contrato lá antes das segundas provas. Então eu consegui fazer as segundas provas com mais calma, eu tive mais tempo pra estudar. Mas assim, foi punk, foi doideira. Reatores me lascou, entendeu? Mas eu passei. Na média, mas eu passei. Assim, não me orgulho de falar que eu passei na média, até porque a gente tá no EAD, a gente pode consultar a internet, os amigos, o material, mas assim, às vezes na engenharia nem isso, entendeu? Nem consultando Deus, a Bíblia, você não consegue. Então, né, não me orgulho de ter passado na média em reatores, mas realmente era uma matéria que, assim, meu Deus, sabe? Eu fiz uma matéria antes de reatores, agora eu tava tentando lembrar o nome. Cinética Química. Também foi bem pesado, fiz presencial, foi bem pesado. Tive que, mas o professor era mais de boa, entendeu? Agora esse cara que me deu aula de reatores, gente, tadinho. Às vezes eu achava que ele nem sabia o que ele tava falando. E era a primeira vez que ele tava dando essa matéria. Então ele estava tão perdido quanto a gente. Por quê? Ele estudou reatores na faculdade de engenharia química há 1000 anos atrás. 1000 não, mas assim, sei lá, eu acho que ele já tinha uns 15, 16 anos que ele tinha estudado reatores, sabe? Pra ensinar reatores pra gente. Enfim, é aquilo, né? Foi também um processo de aprendizado, tanto pra ele quanto pra gente, mas é difícil. E aí, foi um semestre um pouco puxado por conta de reatores, mas de resto eu consegui ir de boa nas matérias e tal. Adorei sistemas térmicos, tipo, muito. É muito interessante. E paguei minha língua, né? Porque eu falei, não vou fazer isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Separar, né? Assim que eu digo. Paguei minha língua porque eu falei, eu vou ter que usar esse caderno de novo, que é muito caro. E aí eu acabei só comprando refil pra usar de novo, já é um spoiler pro próximo vídeo. E nessa pastinha aqui, né, eu acabei guardando todo o material do semestre. As folhas, enfim, eu guardo a resolução das provas, né, pra passar adiante pros coleguinhas. Gente, é aquilo, né? Eu guardo muita coisa pra mim, mas muita coisa também pros outros. Então eu acabo guardando e passando adiante quando alguém precisa e tal, tranquilo. E bom, nesse semestre eu já tava bem acostumada, né? Porque foi o meu segundo semestre de EAD, então eu já tava bem tranquilo, tava só seguindo o fluxo. Eu não tinha problemas em si com o EAD, meu problema eram com as matérias. Mas, por exemplo, se eu faço reatores presencial, eu tenho certeza que minha nota ainda ia ser menor do que foi. Porque é uma matéria puxada. Então, assim, não dá pra negar que o EAD ajuda a gente nesse ponto a dar um upzinho na nota. Ajuda, né? Mas na engenharia, às vezes, nem sendo ajudado você consegue. É isso, gente. A engenharia é puxada mesmo. A gente tem que entender que é puxada e a gente tem que estudar. É o que eu falo, não é impossível, sabe? É porque eu achava impossível chegar aqui onde eu cheguei, né? Que agora eu estou no último semestre. Eu achava impossível, mas não é impossível. Então, assim, é tudo questão de perspectiva e questão de sentar a bunda e estudar mesmo. Porque não tem como. Se não estudar, não vai pra frente. E é isso, esse foi meu semestre, né? Não tenho muito o que falar porque foi bem tranquilo. Vai chegando pro final da faculdade, a gente passa menos perrengues, graças a Deus, porque a gente já tá acostumado, né? Que vocês viram aí que no começo da faculdade foi muito perrengue. No final a gente já tá mais acostumado, então é bem tranquilo. E eu já tava também mais acostumada com o EAD. Então, assim, com o tempo a gente acostuma, né? Não é que fique fácil, não é que seja fácil, mas com o tempo a gente acostuma. E aí a gente consegue lidar melhor, né, com os problemas, enfim. E lidar até melhor com as intercorrências da vida. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiserem perguntar, podem falar aqui. E um outro ponto que eu queria comentar também é que algumas dessas matérias, né, como biotec e engenharia bioquímica, eu já tinha visto um pouquinho no técnico. Então também já contou ponto. E aí onde a galera pergunta, mas Ju, o técnico ajuda? Gente, ajuda, porque você tem toda uma base pra engenharia química, né? O técnico é tipo
pontinha do iceberg, sabe? E a engenharia química é todo o resto do iceberg, porque é muito conteúdo, é muita coisa, mas você acaba tendo uma noção das coisas, sabe? E isso ajuda muito. Óbvio que não é obrigatório fazer o técnico, mas ajuda? Não vou negar que ajuda. E principalmente se você fizer antes, né? Porque eu cursei durante. Mas é isso. Fica aqui o vídeo do 10º semestre. Em breve, emocionadíssima, teremos o do 11º. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, reforçando, coloca aqui nos comentários, tá? Deixa o seu like. Indica esse vídeo pra um amigo seu que tá entrando na engenharia química, que acha que não vai ser capaz. Enfim, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo.